De que vale ter um nome neste mundo? Comentário de Mari Persona. Se os judeus se dessem conta do quanto o Antigo Testamento os acusa de rebelião contra Deus, de idolatria, de infidelidade, eles teriam destruído, eles simplesmente não teriam guardado as Escrituras. Deus guardou as Escrituras, não foram homens, não foram os judeus, porque o Antigo Testamento só fala mal dos judeus. Nós vemos que ninguém gosta de crítica, não é? E a mesma coisa acontece com os próprios evangelhos, onde as fraquezas dos apóstolos são expostas. E ainda assim, Deus guardou. Eles não se livraram daquelas acusações tão ruins para eles, para sua imagem. E aqui nós vemos esse Miqueias, agora mais um profeta falando mal do povo de Israel, do povo de Deus. Ele fala aqui, eu acredito que ele tem um versículo que ele fala de Jacó, no versículo 7, ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Aqui eu creio que a mensagem é no sentido geral de todo o povo de Israel, de todo o povo de Deus, apesar das divisões, né, entre Israel e Judá. Mas ele vai no final dar uma boa notícia, que vai voltar a congregar o restante de Israel, o remanescente de Israel, no versículo 12. Mas o que aconteceu com esse povo que foi tão desleal contra Deus, tão rebelde, tão avesso à vontade de Deus? Quando nós lemos aqui, que ele fala, tem um versículo que ele fala dos profetas, eles pedem profeta que profetize do vinho e da bebida forte, versículo 11. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Ou seja, eles queriam profetas que profetizassem as coisas que eles queriam. Eles não eram capazes de dizer, seja feita a vossa vontade, a Deus, mas eles queriam dizer, seja feita a nossa vontade. E assim é o homem, na sua natureza, ele busca fazer a própria vontade. Não era errado, nós vemos eles aqui sendo acusados de despojar os mais pobres, os mais humildes, roubar do povo. E não era errado eles terem riquezas, os judeus. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra de abundância, uma terra que manava leite e mel. Deus ordenou que eles tomassem a terra. Deus permitiu que eles se apropriassem das riquezas das nações que havia na terra. Desde quando saíram do Egito, os egípcios entregaram a eles suas riquezas, seu ouro, sua prata. E depois, quando eles conquistavam a terra que Deus lhes havia dado, eles ficavam donos de tudo que havia lá. Eles despojavam os gentios que estavam lá e ficavam donos de tudo. E quando nós chegamos na história de Israel, nos tempos de Davi, depois mais adiante de Salomão, nós vemos o reino de Salomão foi um reino, talvez um dos mais ricos, ou o mais rico, que já existiu na face da terra. Tamanha era a riqueza e a glória do reino de Salomão que mostrava como será a glória e a riqueza de Cristo reinando no milênio. Mas então não havia nada de errado que eles tivessem riquezas, que eles fossem prósperos. O problema é que eles não queriam ser apenas prósperos e ricos, eles queriam tirar a riqueza dos seus próprios irmãos. Eles queriam espoliar o pobre, eles queriam matar o pobre, eles queriam tomar da viúva. Nós já vimos isso em outras passagens da Bíblia, como eles eram maus nesse sentido. E esse é o grande problema, eles queriam fazer a própria vontade. E fazendo a própria vontade, eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles não honravam o nome que estava sobre eles, o nome pelo qual eles deviam se identificar. Ou seja, quando Deus deu a eles um nome, que era o nome do Senhor, que era aquele nome que os identificava, eles poderiam ter uma vida próspera, uma vida abundante, sob esse nome, dando toda a glória a esse Senhor que havia dado tudo isso para eles, mas eles não queriam.
Não queremos que este reine sobre nós. Era a índole do povo judeu, revelada depois no Novo Testamento, nos Evangelhos, pelo Senhor Jesus. Eles não queriam a submissão ao Senhor. E é interessante isso, eu estava vendo hoje uma passagem em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. É interessante esse capítulo, porque ele fala onde estava realmente a ganância desse povo de Israel, que queria fazer um nome para si mesmo na terra. Eles não foram diferentes daqueles que construíram a Torre de Babel, que era para fazer um nome na terra, para serem lembrados pelas suas façanhas, pelo seu nome, pela sua capacidade de conquista, de construção e tudo mais. Eles não eram lembrados pelo nome do Senhor. E os judeus que deveriam ser lembrados pelo nome do Senhor, eles também queriam ser lembrados pelo nome que eles conquistassem na terra. Por isso eles faziam todas essas maldades. E o capítulo 16 de Lucas é muito emblemático, porque ele fala todo ele de riquezas, que era algo intimamente associado àquele povo. E hoje, quando você fala em judeu, a primeira coisa que lembra é ouro, diamante, ações, bancos, né? Família Rothschild. Já se lembra tudo que é dinheiro, tudo que é poder na terra, domínio nesse mundo. E eles sempre foram assim, sempre foram grandes negociantes, grandes comerciantes. E esse capítulo 16 de Lucas vai falar tudo sobre riqueza. Ele começa falando de um homem rico que tinha um mordomo. E o mordomo era acusado de dissipar os seus bens. Esse homem rico é uma figura do próprio Deus. Esse mordomo é uma figura dos judeus. Eles dissiparam os bens que Deus colocou nas mãos deles e não contentes com isso, eles tiravam do pobre. Eles roubavam do pobre. Eles queriam, o lema deles não era seja feita a vossa vontade ou a tua vontade, é seja feita a minha vontade. E ele vai aqui contando nessa parábola aqui, o Senhor Jesus, mostrando que aquele homem tinha um mordomo que foi injusto. Mas esse mordomo que foi injusto na maneira de proceder, ainda assim, era muito mais sábio do que os próprios judeus a quem o Senhor Jesus estava endereçando o seu discurso. Quando ele fala no capítulo 16 de Lucas, versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E depois ele dá uma chamada que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O coração deles estava em Mamon, daquele povo. Por isso se desviavam tanto dos caminhos do Senhor. E o versículo 14 os acusa. E os fariseus, que eram avarentos, por que avarentos? Amantes do dinheiro, adoradores de Mamon, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Essa era a reação dos judeus. E esse capítulo aqui, ele dá assim, ele carimba o que era o problema do povo de Israel. O problema era eles querer fazer a própria vontade, eles quererem fazer o seu próprio nome, eles quererem ser independentes de Deus. Tudo aquilo que o pecado trouxe para o coração do homem. E aí o Senhor vai contar uma história aqui, que talvez não seja uma parábola, porque ela tem um nome, né, aqui. E o curioso é que Lázaro é aquele que Deus cuida. Lázaro, o nome Lázaro significa aquele que Deus cuida. Lázaro é o único nome da parábola. O rico não tem nome. Os judeus podiam ser ricos? Podiam ser ricos. Mas no momento em que eles quisessem usar da riqueza para fazer um nome na terra, eles estavam competindo com o nome que o Senhor havia dado a eles. Eles tinham que ser distinguidos no mundo pelo nome do Senhor, não pelo próprio nome. E aqui, quando termina a vida, o Senhor vai mostrar que não é só aqui que as coisas acontecem. Tem um fim à vida aqui. E quando termina a vida aqui, o que acontece? O rico é sepultado. Ele é rico, ele tem um sepulcro. Ele tem um lugar para ser sepultado. Mas Lázaro não fala que ele foi sepultado. Por quê? Porque Lázaro era pobre. Mas ele tinha um nome. Ele tinha um nome e o Senhor dá um nome a Lázaro.
O Senhor não dá o nome ao rico. O rico passa para a eternidade no esquecimento. Lázaro passa para a eternidade com um nome. E essa é a grande diferença entre querer ser e fazer a própria vontade e querer fazer a vontade do Senhor e ser identificado pelo nome do Senhor e pelas coisas do Senhor. E isso é bom para a gente perguntar, às vezes, por qual característica eu sou conhecido? Porque as pessoas, como as pessoas me conhecem? É pela minha fé no Senhor Jesus Cristo, pela profissão que eu faço da fé no Senhor Jesus Cristo, ou pelas coisas que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela riqueza que eu tenho, ou pelos cursos que eu tenho? O que me identifica perante os outros? E é interessante que quando esses dois partem, Lázaro e o rico, Lázaro vai para o lugar mais íntimo que pode existir na linguagem da Bíblia, o seio. Nós sabemos que João, aquele a quem Jesus amava, vivia reclinado sobre o seio do Senhor Jesus, porque era o lugar de maior intimidade que podia existir. E, no entanto, esse Lázaro aqui também, ele vai para o seio de Abraão, que nos fala da intimidade com Deus. No entanto, o rico está onde? Longe, longe. Fala assim em versículo 23, e no Hades, que é a condição de morte, de separação do corpo e do espírito e alma, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Para aqueles que saem dessa vida sem o conhecimento de Deus, eles só vão poder ficar longe de Deus, não vão poder nunca mais se aproximar de Deus, de maneira alguma. E aqui ele está atormentado, mas nem por isso ele quer sair desse tormento. E aqueles israelitas, aqueles judeus do Antigo Testamento, apesar de todas aquelas dificuldades que eles estavam passando, inimigos vindo, roubando suas mulheres, eles indo para o desterro, eles sofrendo, sendo mortos, sendo suas cidades destruídas e tudo mais, eles não arredavam pé de fazer a própria vontade. Eles estavam atormentados, mas não queriam sair daquela condição, mesmo atormentados. E aqui o rico é um exemplo disso. Ele está atormentado, mas ele não quer ir para junto do seio de Abraão. Ele quer que Abraão mande Lázaro para lá, para tirar a sua sede. Ele ainda está numa posição de quem acha que Lázaro é empregado dele, né? Manda Lázaro aqui. Ele não tem mais essa posição. Acabou o tempo dele. E aí ele vai até rogar pelos irmãos dele e tudo mais, né? Mas no versículo 30 ele fala assim, versículo 29, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Que profetas? Inclusive esse que nós estamos vendo do Antigo Testamento. Eles tinham esses profetas. Por que eles não deram ouvidos aos profetas? Porque eles matavam os profetas. Porque os profetas eram a pulga atrás da orelha deles, era a sarna que eles sofriam tendo que sofrer, os profetas. Eles odiavam a palavra de Deus que era anunciada a eles. E aqui no versículo 30 disse ele, não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E o que o Senhor Jesus fez? O Senhor foi até a morte e ressuscitou. Ou seja, é como se o Senhor, vamos dizer assim, transgredisse a própria coisa que esse Abraão fala para o rico aqui. Por quê? Para provar que eles não iam arredar pé da sua posição de inimizade contra Deus. O Senhor vai até a morte, o Senhor carrega o pior de todos os juízos sobre si mesmo. Nós vemos lá em Isaías, né? Nós já vimos que Isaías 53 não é primariamente ou primeiramente os sofrimentos do Senhor Jesus por nós, gentios, agora parte da igreja, mas aquilo foi dito primeiramente para o povo Israel, para o povo de Israel. E ele veio depois e carregou as enfermidades desse povo quando ele andava aqui na terra, o Senhor Jesus. E ali era primeiro isso, nós somos beneficiários de uma vinda de Jesus ao mundo que não era para nós, era para o seu povo. Veio para o que era seu
e os seus não o receberam. Ah, agora sim, agora abre. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso foi o que Cristo fez. Então a primeira coisa que o Senhor faz pelo seu povo, porque ele veio primeiro para os seus, foi morrer por eles. Se eles queriam tudo para si e queriam fazer um nome para si, era como se o Senhor falasse assim, tá bom, então vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou dar tudo. Eu vou abrir a mão de tudo. O Senhor faz como fez o pai do filho pródigo, uma outra parábola que é contada para os fariseus. Aquilo a gente sempre se apega ao filho pródigo, né, que volta para casa. Então, geralmente usa essa parábola e fala assim, você precisa voltar, sair do mundo, ir para Deus e tudo assim. Mas não, aquilo ali era dirigido, o Senhor dirigiu aquilo ali para os fariseus que estavam escutando a ele. Porque ali o ponto central da história é um pai pródigo, um pai que desperdiça tudo com um filho pecador e com um filho que se achava justo, e fica sem nada. Porque no final ele fala para o filho mais velho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele já abriu a mão da herança, já dividiu a herança. O filho mais velho agora era dono de parte dos bens, mas não queria, ele não arredava o pé, ele não quis entrar na casa do pai, o filho mais velho. O filho mais velho não quis. E quando o Senhor vai à morte, ele ocupa o lugar pior que um pecador poderia ocupar, para abrir para eles a possibilidade de salvação. E quando nós pensamos que na cruz, o Senhor não falou assim, Deus meu, por que tiraste as minhas vestes? Deus meu, por que me deste essa dor? Por que está doendo tanto? Não, ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? O que mais doeu na cruz do Senhor foi ali Deus virar a face contra ele. Aquilo que Deus sempre quis ter com o povo de Israel, que era comunhão completa com eles, o Senhor Jesus perdeu essa comunhão na cruz quando ele foi feito pecado por nós. Por isso ele clama a dor da perda da comunhão de Deus. E aquilo que os judeus nunca deram valor, desprezaram completamente. E assim ele entrega a vida, primeiramente por aquele povo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E depois por nós. Hoje, graças a Deus, nós temos essa bênção, né, de que ele veio e consumou a obra. Eu vi uma história muito bonita. Havia um pai, estava voltando do velório da esposa, que foi morta prematuramente por uma doença ou alguma coisa assim. E no caminho para casa, os filhos pequenos no carro, chorando muito, muito tristes, e o pai, para consolá-los, fala assim, olha, vocês estão vendo aquele caminhão que vem vindo lá na estrada, lá longe? Estamos. Vocês estão vendo a sombra dele, que ela está toda para o lado dessa nossa pista aqui? Estamos. Tá bom, nós vamos chegar na frente desse caminhão. Vocês querem que o caminhão bata, que o caminhão bata em nós, no nosso carro, ou que a sombra do caminhão bata no nosso carro? Aí os filhos falam assim, não, a sombra, pai. Nós queremos que a sombra bata no nosso carro. O caminhão não, a sombra. Ele falou, pois é. Quando Jesus foi na cruz, o caminhão da morte bateu nele. E a mamãe agora foi sepultada porque a sombra da morte bateu nela. Então não é nada a sombra da morte. Não é nada. O caminhão da morte, esse é triste, esse é duro. Bateu no Senhor Jesus, para que na mamãe batesse apenas a sombra da morte. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.